Sim? E rogava com distância, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e me ponhas as mãos para que saiam e vivam. Prossigamos. Jesus foi por ele e seguia na grande multidão que o aguardava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante com remédios e despedido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes vindo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque ele dizia: se não somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E ele também acrescentou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada da sua alma. Siga. Até o 33. E logo Jesus, percebendo em si virou-se no meio da multidão e perguntou: quem lhe tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: deixe a multidão aberta e perguntas: quem lhe tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, curiosidade extrema, consciente de que era seu curado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Amém. Glória a Deus. Eu pedi para vocês lerem esses versículos todos até aqui, porque a maioria de nós não conhece esse versículo, né? Essa passagem bíblica. É tão desconhecida de nós. Quem aqui conhecia essa passagem? Então só eu mesmo que não conhecia, né? Só eu que tinha desconhecimento dela. Queridos, Jesus Cristo aqui está voltando do outro lado do lago de Genezaré. Ele vem de uma cidade chamada, de um grupo de cidade chamada Decápolis, mais precisamente onde ele curara, libertara aquele endemoniado gadareno. Ou seja, ele vinha da cidade de Gadara, de onde foi expulso por libertar aquele homem dos vários demônios que o atormentavam. O nosso dia foi corrido, o nosso dia foi bastante corrido. O Marcos estava me narrando aqui o que vem acontecendo com ele desde ontem para hoje. Ele não conseguiu descansar, eu também não descansei tanto, minha esposa não descansou, o pastor também não descansou. A maioria de nós aqui teve um dia muito corrido. Mas quando eu paro e fico olhando a Bíblia, lendo a trajetória de Jesus, o ministério de Jesus, eu fico cansado por ele, porque Jesus não parava. E a cada esquina que Jesus chegava, tinha uma multidão. Ele saía daqui com uma multidão, na outra esquina tinha outra multidão. Quando ele pensava, agora eu vou para casa descansar, a Bíblia relata isso, que até dentro de casa, Jesus Cristo era incomodado por aqueles que necessitavam de cura e de milagres. Aí eu fico cansado, porque Jesus também não só fazia milagres de esquina em esquina, de bairro em bairro, ele andava de cidade em cidade. Agora para pensar, Jesus Cristo não tinha carro. A distância, quem já foi, pastor já foi em Israel, a distância de uma cidade para outra não é tão grande, não é grandiosa hoje, mas naquela época se andava a pé ou de cavalo. Exatamente. E detalhe, estou falando ali do lago de Genezaré. No lago de Genezaré tinha várias cidades. Jesus andava por toda aquela cidade. Quando ele ia de barco, ele chegava mais rápido. O transporte mais rápido para chegar ao outro ponto, do outro lado do lago, era o barco. Senão ele tinha que passar por todo, contornando todo o lago, até chegar ao ponto que ele queria, andando ou no lombo de um animal. Geralmente andando.
Eu fico cansado só de ler a história de Jesus. E aqui ele sai de uma batalha tremenda. Ele sai de uma batalha espiritual grandiosa. E o seu corpo também já está cansado, precisando de repouso. Provavelmente a cidade para onde ele estava voltando era a cidade de Cafarnaum, onde ele residia. Então eu imagino que Jesus Cristo pensou: vou chegar em Cafarnaum, vou para a minha casa, puxar o meu travesseiro, o meu cobertor e tirar aquela soneca. Quando ele chega e desembarca, quando ele chega no porto, ali já havia uma grande multidão esperando por Jesus. Se fosse eu, diria: lá se foi meu descanso. Acabou o meu planejamento. Todo mundo querendo cura, todo mundo querendo ser beneficiado, e Jesus ali no meio. De repente, quem aparece? Um homem, um dos principais do templo, da sinagoga, por nome Jairo, conforme nós lemos aqui. Aliás, vocês leram, eu fiquei olhando vocês lerem. Esse homem tinha uma filha que há muito estava doente, e ela já estava à morte. Eu creio que esse homem, por ser um homem influente, por ser um homem poderoso, por ter condições, fez de tudo por sua filha, fez de tudo para que aquela doença fosse sanada. Levou aos melhores médicos, levou aos melhores especialistas e não teve jeito. Aquela menina continuou tendo um quadro progressivo, indo em direção à morte. Esse homem era um dos principais da sinagoga. Ele era um líder maior da sinagoga. Os líderes da sinagoga não tinham nenhuma simpatia por Jesus. Provavelmente esse homem fosse um fariseu, um grande estudioso da palavra, um erudito da palavra, possivelmente um fariseu, e os fariseus torciam o nariz para esse tal de Jesus. Ele anda por aí fazendo milagres, mas anda fazendo milagres em nome de Beelzebul. Ele faz milagre porque ele está fazendo milagre em nome do diabo. Os fariseus não gostavam de Jesus, não reconheciam o seu ministério. Os fariseus, se pudessem, não passavam perto de Jesus. Esse homem é um fariseu, esse homem é um líder, agora procura por Jesus, porque a sua filha está extremamente enferma. Ao ver Jesus, quando Jesus chega, esse homem corre e se prostra. Não foi isso que lemos? Ele corre e se prostra aos pés de Jesus. Mestre, a minha filha está extremamente enferma, à beira da morte. Em algumas versões diz que ela já morreu. Venha comigo. Põe a sua mão sobre ela e ela ficará curada. Um homem que não acreditava no ministério de Jesus. Era um homem que tinha Jesus como um qualquer. Como pode ser esse homem um mestre? Como pode esse homem ser da parte de Deus se ele toca em leprosos? Como pode ser esse homem da parte de Deus se ele anda, come e assenta com pecadores? Era o pensamento que esse homem tinha de Jesus. Mas agora a necessidade bateu a sua porta e nada do que ele fez, nada do que o seu recurso pôde fazer, deu jeito. Certamente alguém o aconselhou: rapaz, tenta falar com Jesus. Você está maluco, rapaz? Falar com esse homem é um herege. Ele cura, ele levanta mortos,
fala com ele, é a tua filha. Talvez outro grupo estivesse do lado dele falando: não faça para maluquice. Você está louco, rapaz, de falar com Jesus? Se você falar com esse homem chamado Jesus, acabou a sua carreira ministerial. Se você for ter com ele, você nunca mais põe o pé dentro do templo. Você vai se tornar um como tal. Vai se tornar sujo como ele. Vai perder todo o seu prestígio, todo o seu dinheiro. A necessidade de falar mais alto. E esse homem foi ter com Jesus. Muito além disso, prostrou-se aos pés de Jesus. Dado histórico, os judeus não se prostram a pé de homem algum. Ele estava falando: eu reconheço a autoridade de Deus que está na sua vida. Jesus, um homem muito educado e sempre prestativo, sempre pronto para fazer o bem para aqueles que necessitam, diz para Jairo: eu vou contigo. Não só Jairo vai contigo, vai comigo, mas toda essa multidão também vai te seguir. E começa Jesus a sua trajetória do porto até a casa do principal, do templo, Jairo. Existem caminhos que Jesus está conosco, mas há um propósito muito maior do que aquele que já nos foi revelado. Às vezes estamos andando com Jesus, mas tem algo muito maior para acontecer na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos a nós. No meio do caminho, aparece uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. 12 anos tido como imunda. 12 anos abandonada no arraial dos impuros. 12 anos do lado de fora da cidade, porque nessa época quem tinha qualquer tipo de doença contagiosa, qualquer tipo de doença que fosse visível a olho nu, ao olho humano, era tirado da sociedade, porque era tido como amaldiçoados. E essa mulher estava sendo amaldiçoada, aos olhos de todos, tinha sido amaldiçoada há 12 anos. E por essa maldição, essa mulher não podia ter comunhão, não podia viver em sociedade, não podia estar com os seus parentes, não podia estar com os seus pais, com seus filhos, se tivesse, com seu marido. Ela estava totalmente excluída da sociedade. Ela estava impossibilitada de estar em qualquer outro lugar senão no arraial das impuras. Mas essa mulher tinha algo que nós precisamos ter: uma mente saudável. Essa mulher tinha uma mente forte. Às vezes eu fico pensando, por que essa mulher não morreu? Porque não foram 12 anos sangrando. 12 anos perdendo sangue. Sangue é vida. Imagine 12 anos o estado dessa mulher, 12 anos a fraqueza que ela tinha no corpo, como estava feia, cadavérica, mas estava viva. Por fora a sua carne estava fraca, por fora a gente olhava e diria para ela: acabou, morreu. Mas ela tinha algo que a mantinha viva. Me pergunte o que era? A fé. Essa mulher tinha uma fé extraordinária. E querendo saber por que ela se manteve viva, encontrei duas respostas. Primeiro, não era plano de Deus que ela morresse. Segundo, ela tinha fé o suficiente para continuar vivendo. Você tem fé?
Vou falar para você as impossibilidades da vida. Tudo aquilo que nós passamos de negativo não tem o poder de esterilizar os nossos sonhos, não tem o poder de esterilizar as nossas conquistas, não tem poder de nos enfraquecer, não tem o poder de tirar de nós aquilo que Deus já colocou em nós, a nossa fé. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu já falei a respeito desse salmo, que quando fala o Senhor é o meu pastor, você para pensar, Ele é o senhorio, meu pastor, Ele é o meu professor, Ele é o meu guia, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu consolador, o meu tutor, orientador. Ou seja, o que um professor faz? Educa. O que é educação na essência? Retirar de dentro aquilo que já existe e colocar para fora. Essa mulher encontrou com o professor. E o que esse professor fez para ela? Tirou de dentro para fora aquilo que ele já há muito tempo tinha colocado lá dentro. Mas aí a gente para pensar, por que ele parou para atender aquela mulher que estava no meio do caminho? Se ele já tinha assumido um compromisso com Jairo de ir até a casa dele, e Jairo já tinha deixado bem claro: a minha filha está à morte, a minha filha está morrendo. Eu queria que você tenha dito, se fosse hoje, se fosse eu, se fosse você, diria: se não chegarmos lá rapidinho, acabou, não tem mais chance. E não foi a primeira vez na história de Jesus que ele fez isso. Lembra quando Jairo morreu, o seu amigo? Lázaro, seu amigo morreu. Jesus, corre, venha correndo, venha depressa, porque Lázaro está morrendo. Beleza, eu chego lá, fica tranquilo, toca a minha. Jesus demorou 1, 2, 3 dias. Lázaro morreu, foi sepultado. No 4º dia Jesus chega lá e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai em vida para fora do túmulo. Não foi a primeira vez que Jesus interrompe a sua caminhada para algum lugar por conta de uma outra necessidade. Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus não deixa de atender ninguém. Jesus não tem pressa de atender você, talvez porque Ele vai atender você. Mas sabendo que se atender você e Ele tem um tempo escasso, Ele pode reverter qualquer situação. Para ele não é refém do tempo. Ele domina o tempo. Ele domina a vida. É caso de vida ou morte, a minha filha está morrendo. Calma. Ainda que ela morra para você, para mim ela só está dormindo. Que para você é morte, para mim é apenas um sono, um cochilo. E Jesus parou ali, fez o milagre que tinha que ser feito. Mas dessa parada de Jesus eu tiro uma outra lição. Jairo precisava aprender algo que ele não sabia. Mais um dos motivos que Jesus parou ali no meio do caminho foi esse. Jairo chega correndo para Jesus. Quando Jesus está no porto desembarcando, ele diz: mestre, por favor, a minha filha está extremamente enferma, preciso que tu vá lá, estenda a sua mão sobre ela, e ela ficará curada. Jesus disse: vá, eu vou contigo. Jairo chegou correndo no desespero e se prostrou por uma necessidade, porém sem fé. A mulher chega rastejando
mas cheia de fé. E Jesus Cristo fala: você vai aprender hoje o que é fé. Hoje você aprende o que é fé. Jesus Cristo às vezes espera que a situação na nossa vida chegue ao extremo para que entendamos que além dele ter o poder de fazer todas as coisas, nós precisamos também exercitar ao extremo a nossa fé. Mas eu já tenho fé, desenvolva a mais. Mas eu já tenho muita fé, ainda não é o suficiente, cresça mais a tua fé. A situação que você está passando não é para a sua morte. A situação não é para o teu envergonhamento, não é para o teu vexame. É para que o nome de Jesus seja glorificado através dela. E que você saia dela fortalecida. Saia fortalecido, crendo que tudo é possível aquele que crê. Aquele que tem a fé em Cristo, não existe impossíveis. Quando a menina morre, chega a Jairo a notícia: Jairo, a tua filha morreu, não tem mais jeito, acabou, não incomode mais esse homem. Ou seja, deixe ele em paz, porque enquanto ela tinha vida, tinha solução, tinha esperança. Ela morreu, nem mesmo ele pode fazer coisa alguma. A grande lição foi essa: apenas creia. Não se desespere, creia. Não se desespere, creia. Eu vou continuar caminhando contigo. Caminhamos com Jesus. Às vezes nos prostramos, mas precisamos ter mais fé. Caminhamos com Jesus, mas às vezes não o conhecemos tanto como deveríamos conhecer. Caminhamos com Jesus, mas estamos com medo da morte. Caminhamos com Jesus, mas às vezes estamos dando ouvido àqueles que chegam de fora e nos dão notícias desesperadoras. Quando o desespero se revelar para você e para mim, ouça a voz do Mestre dizendo: apenas creia. Creia, não tema, crê somente. Essa mulher foi tão formidável que a história de vida dela se tornou um exemplo, não somente para aqueles que estavam ali em volta, não somente para a vida de Jairo, mas para todos os demais. Vê para mim Marcos, coloca para mim Marcos 6,56. Consegue colocar? Marcos 6,56. 6,56. Sabe o que vai acontecer? Aqui, já entrou. Leia comigo. Onde quer hoje que andava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que lhes deixasse tocar ao menos a obra do seu manto, e todos se alegravam na calma. Leia de novo, com mais força, com mais vigor, vamos lá?
todos que tocavam ficavam curados. Tocava onde? Tocava onde? Você já viu na Bíblia, antes dessa mulher, alguém fazer isso? Antes dessa mulher, ninguém fazia isso. Ei, no seu sofrimento, a atitude que você vai ter com respeito para receber a vitória de Deus vai se tornar exemplo para todos. Você vai ser seguido, você vai ser o exemplo. Todo mundo vai querer fazer igual a você. Ela conseguiu dessa forma, eu vou fazer assim. Ele conseguiu dessa forma, eu vou fazer assim. O caminho é esse, eu vou fazer assim. Ei, fé, adoração e entrega. Entrega total. Quando tudo deixares notar. Lucas, quando tudo deixares. A Bíblia fala que essa mulher perdeu tudo. Não tinha mais nada. Gastou todo o seu dinheiro com tratamentos médicos, buscando a solução do seu problema. Sobrou-lhe apenas uma coisa. O que foi? Além da fé, a vida. A única coisa preciosa que ela tinha, terrenamente falando, a sua vida. A fé lhe impulsionou a colocar a sua vida em risco para chegar aos pés de Jesus Cristo. Ela abriu mão da coisa mais valiosa que ela tinha, a sua vida. Ela entrou na cidade. Ela não se importou com a sua própria vida. Ou vai ou racha. É agora ou nunca? Se eu for, eu morro. Se eu ficar aqui, eu morro. Mas se eu for, talvez eu não morra. Então eu estou partindo. Hashtag fui. Hashtag fui. Cheguei lá, coloquei tudo aos pés do mestre. Nada a perder. Vai isso aqui. Ai, meu Deus. A única coisa valiosa que ela tinha, de valor que ela tinha, ela leva e coloca aos pés do mestre. Você tem entregado o que de valor para Jesus? Eu tenho entregado o que de valor para Jesus? De valor extremo. Essa mulher não tinha nome, como até hoje não tem. A gente não sabe o nome dela. Por mais que se estudou e se estuda até hoje, ainda não sabemos nem a primeira letra do nome dessa mulher. Essa mulher não tinha dignidade. Essa mulher não tinha mais casa, não tinha mais família. Essa mulher não tinha mais direitos algum. Direitos básicos de um cidadão ela não tinha. Por sua entrega total, por colocar em risco a sua própria vida e levá-la aos pés de Jesus Cristo, por ter exercido a fé, por ter tido uma mente brilhantemente forte. Quando Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Essa mulher se apresenta depois de não conseguir mais se esconder, e ela recebe o direito de ser chamada de filha. Não era ninguém, agora é uma princesa. Não era ninguém, agora é filha do rei. Não tinha nada, agora tem tudo. Não tinha saúde, agora tem. Estava à beira da morte, agora tem a vida eterna. É isso que Jesus Cristo está querendo fazer comigo e contigo a todo dia, toda hora. Pegar aquilo que já não tem mais solução, pegar aquilo que já há muito, até mesmo pela nossa visão, já foi, já acabou, já era, não tem mais jeito, e transformar em algo extraordinário, inimaginável, inalcançavelmente inimaginável.
Tem impossibilidade na sua vida? Volto a dizer, as circunstâncias, os problemas, não têm a capacidade de esterilizá-los, de esterilizar o seu sonho. Não tem a capacidade de esterilizar a sua reação. Não tem a capacidade de esterilizar a sua fé. Continue sonhando, continue tendo fé, continue batalhando, porque a vitória com certeza virá até você. Só para terminar, alimente o seu entendimento, essa aqui eu escrevi, com pensamentos saudáveis, positivos, firmes para a vitória e para as conquistas. Repete isso aí. Alimente o seu entendimento com pensamentos saudáveis, positivos, firmes para a vitória e para a conquista. Uma mente saudável tem a capacidade de carregar o corpo doente. Por dias, por horas. Tem exemplo maior que essa mulher aqui? Uma mente saudável tem a capacidade de carregar o corpo doente. Então, saudabilize a sua mente. Tenha a sua mente pensamentos bons. Coloca para mim Gálatas 6:7. Pastor, quem já conhece que vai falar sobre isso mesmo? Nada a ver, está fora de contexto. Não vos enganeis. Pastor, está fora de contexto. Quando começamos a pensar, estamos dando vida a uma semente. Quando continuamos a pensar naquilo, estamos regando essa semente. Então, o que alimentamos, o que plantamos na nossa mente, é o que vamos colher. E Deus não vai se interferir nisso, porque você e eu temos o livre-arbítrio. Está fora de contexto, mas cabe. Não vos enganeis, porque se os seus pensamentos forem ruins, não tem jeito.